Fala galera rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo bombástico aqui no Rubro News FC, o canal que não para de explodir com as novidades mais quentes do mundo do futebol. Vocês não vão acreditar no que eu tenho para contar hoje, porque isso aqui é uma verdadeira bomba atômica que acabou de cair no colo da nação rubro-negra e vai abalar as estruturas do esporte mais amado do planeta. Imaginem só, o Real Madrid, aquele gigante espanhol que coleciona troféus como se fossem figurinhas, liberou o fenômeno Endrick para transferências depois que o garoto nem sequer jogou uma partida inteira por lá, passando todos os jogos no banco, aquecendo o banco como se fosse um reserva eterno. E adivinhem para onde ele veio? Direto para os braços do Flamengo, o Mengão, o time que pulsa com a paixão de milhões. Isso não é uma contratação qualquer, não é um reforço de meio de tabela. Isso é a maior revolução que o futebol brasileiro viu nesta década. Uma virada de jogo que vai deixar rivais tremendo e torcedores em êxtase total. Segurem-se nas cadeiras porque eu vou contar tudo com o máximo de detalhes, dos bastidores sombrios às cláusulas secretas, e vocês vão ficar grudados na tela até o fim, porque essa história é de tirar o fôlego. Vamos começar pelo coração da notícia, galera, porque o suspense já está no ar e eu sinto o cheiro de pólvora. O Real Madrid, pressionado por uma montanha de talentos no elenco e com Endrick relegado a um papel secundário, decidiu liberar o jovem craque para transferências. Mas não foi uma liberação qualquer não, foi uma manobra contratual que pegou o mundo de surpresa. Vocês sabem como são esses contratos de alto nível, cheios de armadilhas e cláusulas escondidas que só advogados com lupas conseguem decifrar. No caso de Endrick, o acordo inicial com o Palmeiras e o Real tinha uma brecha contratual que permitia a liberação sem custos adicionais se o jogador não alcançasse um mínimo de minutos em campo na temporada. E foi exatamente isso que rolou. Endrick mal pisou no gramado, ficou no banco jogo após jogo, assistindo de longe enquanto os galácticos brilhavam. Resultado? O Real Madrid, para evitar problemas judiciais e multas pesadas por descumprimento de desenvolvimento do atleta, abriu mão dele de graça. Isso mesmo, galera rubro-negra. O Flamengo pegou Endrick sem pagar um centavo pela transferência, graças a essa questão contratual que virou o jogo a nosso favor. Imaginem a economia. Em vez de desembolsar milhões de euros que poderiam quebrar qualquer clube, o Mengão trouxe o prodígio sem tocar no cofre, liberando recursos para investir em outras áreas. Mas não para por aí. O salário dele aqui no Flamengo é baixo, bem abaixo do que se esperava para um talento desse calibre. Estamos falando de algo na casa dos 500 mil reais por mês, um valor modesto para os padrões de uma estrela em ascensão, porque Endrick priorizou o tempo de jogo e o retorno ao Brasil sobre fortunas imediatas. Ele sabe que o Flamengo é o palco perfeito para explodir de vez, e aceitou esse salário contido para provar seu valor em campo. Agora, vamos mergulhar nos detalhes do contrato, porque isso aqui é uma obra-prima de negociação que merece ser dissecada como um gol épico em câmera lenta. O acordo assinado entre Flamengo e Endrick é por 5 anos até o final de 2030, com opção de renovação automática por mais 2 se metas de performance forem atingidas. Tem bônus por toda parte, galera! Bônus por gols marcados, com 100 mil reais extras para cada rede balançada em jogos oficiais. Bônus por assistências, 50 mil por cada passe decisivo. E bônus coletivos como 1 milhão se o time conquistar o Brasileirão ou a Libertadores. Cláusulas! As cláusulas são o tempero dessa bomba. Tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros para clubes europeus, mas com uma pegadinha. Se Endrick não jogar pelo menos 70% dos minutos disponíveis na temporada, o Flamengo pode renegociar o contrato para baixo, protegendo o clube de investimentos ruins. Metas individuais incluem pelo menos 20 gols por temporada, participação em convocações para a seleção brasileira e até metas de marketing, como engajamento em redes sociais para promover o clube. Tem cláusula anti-lesão, que reduz o salário em 20% se ele ficar mais de 3 meses afastado por contusão evitável, e cláusula de bom comportamento para evitar escândalos fora de campo. E as metas coletivas? O Flamengo estipulou que Endrick deve contribuir diretamente para pelo menos 3 títulos nos próximos 5 anos, seja com gols decisivos ou atuações de gala. Tudo isso foi costurado com precisão cirúrgica, galera, para transformar Endrick no pilar do futuro rubro-negro.
Mas como essa negociação bombástica rolou nos bastidores? Ah, preparem-se para o suspense, porque isso parece roteiro de filme de espionagem. Tudo começou há meses, quando rumores sussurrados nos corredores do Bernabéu indicavam que Endrick estava insatisfeito, aquecendo o banco, enquanto sonhava com minutos em campo. Foi aí que o Flamengo, sempre atento como um falcão, farejou a oportunidade. Reuniões escondidas marcaram o início. Imagine diretores rubro-negros voando para Madrid em jatos particulares, disfarçados de turistas, para encontros secretos em hotéis de luxo, longe dos holofotes. Ligações secretas à meia-noite, com criptografia de alto nível para evitar vazamentos, trocando propostas e contrapropostas. Pressão de outros clubes? Foi insana! O Barcelona, sedento por jovens talentos, tentou interceptar a negociação com ofertas milionárias, mas o Flamengo contra-atacou com promessas de titularidade absoluta. Clubes ingleses como o Manchester City ligavam incessantemente para o agente de Endrick, oferecendo salários astronômicos, mas o garoto, com raízes brasileiras profundas, resistiu. Teve até uma reunião tensa em um café parisiense, onde representantes do PSG tentaram seduzir com luxos, mas o Flamengo, com sua astúcia, vazou informações falsas para despistar a concorrência. Suspense no ar. Em uma ligação dramática às 3 da manhã, o agente de Endrick exigiu garantias de jogo e o Flamengo respondeu com um plano tático que o colocava como estrela central. Pressão interna no Real Madrid também ajudou. Treinadores espanhóis debatiam em salas fechadas se valia a pena manter um talento subutilizado. E a diretoria, temendo processos por quebra de contrato, cedeu. No final, após noites insones e negociações que pareciam uma montanha-russa, o Flamengo selou o acordo em uma suíte sigilosa em São Paulo, com assinaturas tremendo de emoção. Isso não foi uma transferência, foi uma operação de guerra que o Mengão venceu com maestria. Agora, vamos para a história de Endrick, porque esse garoto não é só um jogador, ele é uma lenda em construção, um furacão que nasceu para dominar os gramados. Endrick Felipe Moreira de Souza veio ao mundo em Brasília, no Distrito Federal, em 21 de julho de 2006, em uma família humilde que sonhava com o futebol como escape. Desde criancinha, ele chutava bolas improvisadas nas ruas poeirentas, mostrando um talento que fazia vizinhos pararem para assistir. Aos 10 anos, entrou nas categorias de base do Palmeiras, onde explodiu como um cometa. No Verdão, ele passou por todas as divisões inferiores, marcando gols aos montes e chamando a atenção de olheiros do mundo todo. Sua estreia profissional veio aos 16 anos, em 2022, e foi um estrondo. Em sua primeira partida pelo Brasileirão, ele marcou um gol e deu uma assistência, virando herói instantâneo. Pelo Palmeiras, Endrick conquistou títulos que enchem o peito. O Campeonato Paulista de 2022 e 2023, a Recopa Sul-Americana de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2023. Ele foi artilheiro das competições de base, com mais de 100 gols em torneios juvenis, e ganhou prêmios como o de melhor jogador jovem do Brasileirão em 2022, além do troféu Mesa Redonda como revelação do ano. Convocações para a seleção. Ah, galera! Endrick é presença constante. Ele defendeu o Brasil Sub-17 na Copa do Mundo da categoria em 2023, marcando gols decisivos e levando o time às semifinais. Na seleção principal, foi convocado pela primeira vez em 2023 aos 17 anos, tornando-se um dos mais jovens a vestir a amarelinha, e já tem caps em amistosos e eliminatórias, com gols que fizeram a torcida brasileira delirar. Estilo de jogo? Endrick é um atacante puro sangue, daqueles que fazem o coração acelerar. Ele joga principalmente como centroavante, mas flutua para as pontas com facilidade, criando espaços e confundindo defesas. Suas qualidades técnicas são de outro mundo, drible seco e veloz, como se a bola grudasse no pé, finalização precisa com ambos os pés, capaz de chutes potentes de fora da área ou toques sutis dentro da pequena, visão de jogo apurada, distribuindo passes que rasgam linhas defensivas. Fisicamente, ele é uma máquina, 1,73 m de altura, mas com uma explosão muscular que o faz ganhar duelos aéreos e corridas em velocidade máxima, chegando a 35 km/h em sprints. Mentalmente, Endrick é um guerreiro,
Foco inabalável, mesmo sob pressão, com uma mentalidade vencedora que o faz crescer em jogos grandes. Ele não treme em clássicos, adora o holofote e tem uma resiliência que o ajuda a superar críticas. Comparações? Ele é chamado de Novo Pelé por sua precocidade e habilidade brasileira, ou Mini Ronaldo Fenômeno pela força e instinto matador. Pontos fortes: versatilidade, inteligência tática e carisma que motiva companheiros. Fracos? Às vezes peca na consistência defensiva, precisando melhorar o retorno para marcar, e pode ser impulsivo em lances, levando a cartões desnecessários. Mas esses são detalhes que o tempo lapida. Por que o Flamengo contratou Endrick? Porque ele é o peça que faltava para elevar o Mengão a outro patamar, galera. Com sua juventude e fome de bola, ele vai injetar energia nova em um elenco que já pulsa com garra rubro-negra. Ele se encaixa perfeitamente. Como centroavante, preenche o vazio por um artilheiro nato, complementando os meias criativos e laterais ofensivos do time. Imaginem ele recebendo bolas longas, driblando zagueiros e finalizando com precisão. Isso vai multiplicar os gols do Flamengo. Sua velocidade vai explorar contra-ataques letais e sua visão vai criar jogadas que desmontam defesas compactas. No esquema tático atual, Endrick pode ser o pivô ofensivo, atraindo marcadores e abrindo espaços para infiltrações. Ele muda o nível do time porque traz não só talento, mas inspiração. Jovens da base vão se espelhar nele e o time todo ganha confiança para brigar por todos os títulos. Com Endrick, o Flamengo não é mais só candidato, é o favorito absoluto, pronto para dominar o Brasil e a América. E isso, galera rubro-negra, é só o começo dessa saga épica. Endrick no Flamengo de graça, com salário baixo e um contrato que grita sucesso. Isso muda tudo no futebol brasileiro. O Mengão está armado até os dentes e os rivais que se preparem porque o futebol não será mais o mesmo a partir de agora. Curtam, comentem aí embaixo o que vocês acham dessa bomba. Se Endrick vai ser o novo rei do Maracanã e se inscrevam no canal para não perderem as próximas novidades explosivas. Rubro News FC, sempre na frente, sempre com vocês, Flamengo até morrer. Mas esperem, galera, porque eu não posso parar por aqui. Essa história merece mais camadas, mais drama, mais detalhes para prender vocês até o fim. Vamos voltar aos bastidores e aprofundar nessa negociação que foi um verdadeiro thriller. Imaginem a cena. Noites chuvosas em Madrid, onde agentes se reuniam em salas enfumaçadas, discutindo cláusulas contratuais como se fossem segredos de Estado. O Flamengo enviou emissários disfarçados, fingindo serem empresários comuns, para sondar o Real Madrid. Teve uma reunião pivotal em um restaurante escondido nos arredores de Valdebebas, o CT do Real, onde um diretor rubro-negro apresentou um dossiê com vídeos de Endrick na base do Palmeiras, provando seu potencial. A pressão veio de todos os lados. O Chelsea, da Premier League, ofereceu 20 milhões de euros pela transferência, mas o Flamengo contra-argumentou com a cláusula contratual que tornava tudo gratuito. Ligações secretas cruzavam o Atlântico, com o agente de Endrick negociando bônus extras para compensar o salário baixo. Sim, aqueles 500 mil mensais incluem escalas por performance, como 10% a mais se ele for artilheiro do campeonato. Suspense máximo quando o Barcelona tentou um golpe final, ligando diretamente para Endrick com promessas de jogar ao lado de estrelas, mas o garoto, fiel às raízes, escolheu o Flamengo após uma conversa emocional com familiares. E o contrato? Vamos dissecar mais. Tempo de 5 anos, mas com metas anuais? No primeiro ano, Endrick precisa jogar 30 partidas como titular para ativar bônus de 2 milhões. Cláusulas incluem direito de imagem, com o Flamengo ganhando 50% de patrocínios pessoais do jogador e metas de condicionamento físico, como manter índice de gordura abaixo de 10%. Bônus por títulos internacionais, 500 mil pela Libertadores, 1 milhão pela Copa do Mundo de Clubes. Tudo isso foi redigido em madrugadas intermináveis, com advogados revisando cada vírgula para evitar armadilhas. Agora, aprofundando na história de Endrick, nasceu em Taguatinga, satélite de Brasília.